Senhores, bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um Talk to Biz Café, que é a nossa coluna em vídeo aqui para o canal do Talk to Biz no YouTube. O meu nome é Bruno Garcia, sou professor e profissional na área de marketing e business, e aqui você já sabe, a gente sempre traz um especialista, um convidado, para a gente conversar sobre algum tema que tenha impacto na sua empresa, no seu planejamento estratégico ou na sua carreira. Lembrando sempre que esse conteúdo também é disponibilizado no feed do nosso podcast do Talk to Biz, que está aí disponível nas principais plataformas de podcast da atualidade. Se você ainda não assinou, assina lá para consumir semanalmente a nossa coluna sobre marketing, sobre gestão, sobre estratégia e inovação, que está aí nas principais plataformas. Se você usa Spotify, Deezer, Amazon Music, além, é claro, da gente disponibilizar todo o conteúdo também no nosso canal no YouTube. Tem muita gente hoje em dia que gosta de ouvir música e ouvir podcast pelo YouTube, então todos os episódios do Talk to Biz também estão disponíveis na plataforma em vídeo. E hoje a gente vai falar sobre mindset. O que é essa palavra? Tanto é comentada por aí, o que esse termo significa, como ele se aplica no planejamento pessoal e no planejamento de negócios e que benefícios ele traz para quem está desenvolvendo um projeto da natureza que for, seja ele um projeto pessoal, seja ele um projeto mais profissional ou empresarial. Para conversar sobre esse tema aqui com a gente, eu trago um velho amigo, Rubens Coelho, profissional de marketing, profissional do digital. O Rubens já tem uma carreira tão vasta, tão extensa, que até como é que a gente define o Rubens Coelho hoje? Rubinho, se apresenta, você é meu amigo de longa data, vai ser difícil eu ficar te chamando de Rubens aqui. De vez em quando vai sair um Rubinho. Rubens, se apresenta aí para a nossa audiência e seja muito bem-vindo ao Talk to Biz. Legal, Bruno. É uma satisfação estar por aqui e queria dar as boas-vindas aí a toda a audiência também, agradecer o convite e dizer que é uma satisfação plena desde sempre estar aí nessa caminhada no mundo dos negócios junto com o Bruno Garcia, que é um parceiro de longuíssima data que nos acompanha aí em tudo que a gente faz desde sempre, né? Então, Bruno, é difícil me definir, né, cara? Porque a carreira começou lá na comunicação social, na parte de publicidade e propaganda. Depois fiz mestrado em marketing, de administração de empresas, né, com ênfase em marketing pela URGS, já aqui no Rio Grande do Sul, é onde eu moro hoje. E daí não parei mais, né? Especializado em marketing digital. Fiz todo um processo sempre ao longo da carreira voltado para comportamento, tanto comportamento do consumidor na parte do mestrado, como comportamento humano como um todo. E no marketing digital, onde as pessoas estão a um clique de te eliminar, te cancelar, acabar com a sua oferta, você não tem a oportunidade de estar na frente da pessoa, com a atenção da pessoa, como um vendedor de loja física, ou quando você está numa reunião de negócios dentro da empresa, você precisa convencer 100% do tempo, porque qualquer deslize você ganha um xizinho na testa e fecha a janela e acabou para você. Todo investimento que você fez para ter aquele contato vai por água abaixo. Então, com o marketing digital, a gente aprendeu, dentro das ferramentas e das técnicas que se utiliza, que o mindset, que a gente poderia traduzir, a grosso modo, como mentalidade, é essencial não só para o marketing digital, mas para qualquer pessoa que deseja realizar qualquer coisa no mundo dos negócios. Por quê? Porque dentro do processo de constituição do indivíduo, até os 7 anos de idade, ele ouve muitas coisas que definem como que ele vai agir para o resto da vida. E é isso que o processo que eu desenvolvi ao trabalhar com a formação de hipnose clínica me mostrou. Foi buscando o que diferenciava um profissional que consegue persistir, um profissional que consegue entender que a caminhada é longa, que é uma maratona, não é uma corrida de 100 metros, e que você, para chegar no seu objetivo, precisa aprender com o processo e ser muito persistente, consistente e aguentar no longo prazo todo o processo. Isso requer uma maturidade e também requer uma mentalidade pronta para empreender. E essa é a diferença, é o que separa, como dizem no popular, né, os homens dos meninos.
Por quê? Porque se você se vitimiza, se você tem uma mentalidade que não te favorece, uma mentalidade onde você acha que aquilo não é para você, que você procrastina, você vai começar a fazer uma coisa, principalmente no digital, que é cheio de sites, redes sociais, games, N coisas que te tiram o foco, para você manter o foco no negócio e fazer o que precisa ser feito ao longo do tempo, sem desistir, você precisa ter uma mentalidade empreendedora muito, muito forte. E é o que a gente chama do mindset para negócios. E isso muda completamente o jogo, porque as pessoas que se auto-boicotam pelas programações mentais que receberam ao longo da vida, principalmente até os 7 anos de idade, depois começam a repetir, faz com que esses processos de procrastinação, esses processos de vitimização aconteçam na vida. Porque desistir é um processo que a própria mente nos impõe como comportamento. Para quê? Para que você não chegue no resultado que você quer chegar, para que o seu planejamento não funcione. Porque se você tem a técnica, tem um processo definido e não consegue executar, e outros conseguem, o problema é onde? No processo ou na pessoa? É na pessoa. Se o processo está validado, o problema está na pessoa. E aí, se o problema está na pessoa, o que faz umas pessoas terem sucesso e outras não terem? São as programações mentais que ela traz consigo, que denotam comportamentos que as prejudicam. Por isso, o estudo do mindset. Legal. Mindset é um termo que acabou caindo no gosto, caindo no senso comum, por assim dizer, de alguns anos para cá, por conta da ascensão dos coaches, né? Então, você passou a ter uma popularização do termo coach, e aí muito começou a se falar de mindset. Até você certamente recebe isso de vez em quando, um meme, uma piadinha, alguma coisa nesse sentido. Porém, existe técnica, sim, para você, de fato, construir, eu não sei se eu vou usar um termo, você me corrija se eu estiver errado, construir uma estrutura mental para aguentar o tranco e conseguir superar os desafios que naturalmente a vida te impõe. Você falou muito dessa questão emocional, né? Quando você contou um pouquinho da tua trajetória, começando como comportamento consumidor, entendendo o comportamento das pessoas, né? Qual a importância, por exemplo, do período que a gente ainda está vivendo, né? Que estamos começando agora a sair desse período de pandemia, que do ano passado para cá foi um período que pegou bastante as pessoas pela perspectiva emocional. Qual a importância, o impacto de você ter essa estrutura, essa estrutura mental mais preparada para lidar com esse tipo de impacto? Legal, muito boa pergunta. Eu vou separá-la em duas partes, tá? A primeira parte que você comentou sobre a popularização do termo, em relação ao que os coaches vêm usando e o que a gente entende dentro do processo da minha empresa, onde a gente trabalha. Rubens, me permita lhe cortar, que muitas vezes aparece de uma maneira pejorativa, né? A galera fazendo piada em relação ao mindset. Certo. Então, o que acontece, tá? Existem dois processos separados. Um processo que vem de dentro para fora, onde a sua emoção causa um comportamento que te leva a todos os problemas que você tem para empreender, por exemplo, ou para qualquer área da vida, tá? Mas aqui a gente está falando de empreendedorismo, não só no digital, como na vida, como dentro da empresa, ou com negócios físicos ou não. Então, quando você tem um processo de visão de mundo, onde você foi programado assim, pelas suas referências até os 7 anos de idade, esse processo vem de dentro, você consegue reprogramar isso através do processo com hipnose clínica. Você leva a pessoa até os momentos onde aquela programação foi feita e reconstrói aquele significado daqueles comportamentos, mostrando que aquele comportamento era do seu pai, do seu avô, da sua mãe, não é seu, e traz isso para uma nova significação emocional que vai remover, com as sugestões positivas que é dado em estado de hipnose, para comportamentos positivos, de eu me foco, eu trabalho, eu busco meu objetivo, eu busco meu resultado, eu sou responsável pelos meus resultados, e você começa
a trazer as programações necessárias para você ter o desempenho que você precisa ter. Esse é um processo com hipnose clínica ou hipnoterapia, de dentro para fora. Agora, o que os coaches trabalham? Os coaches trabalham com o processo da PNL. O que é a PNL? É uma derivativa, é uma derivada, vamos colocar assim, da hipnose clássica. E como que ela faz? Ela não leva a pessoa num transe hipnótico, que é o processo que a gente usa para trabalhar internamente, ela faz um processo de fora para dentro. Por quê? Porque existe um tipo de hipnose que é uma hipnose natural que acontece com a gente. Por exemplo, por repetição. Todas as vezes que um comportamento é repetido, você meio que, se você mantiver ao longo de muito tempo, e aí há quem diga que um hábito é mudado a partir de 6 meses fazendo a mesma coisa, que você meio que convence, vamos botar aspas aí, a sua mente emocional, que é a sua mente subconsciente, de que é aquele que vai ser assim dali para frente. É como se você programasse alguma coisa num sistema de inteligência artificial e aquilo acaba ficando, já acontecendo no automático, seria isso? Exatamente, você internaliza um processo, é assim que os coaches trabalham, através da PNL, que é um processo lento e longo, onde você internaliza a partir da repetição e do monitoramento. Por que o coach tem que ficar contigo toda semana acompanhando o resultado? Porque ele não pode deixar você se trair pelas suas programações, porque programação é um paralelo muito legal de fazer. Programação é aquilo que você faz naturalmente, diferente de força de vontade. Quando você usa as forças de vontade para fazer alguma coisa, significa que aquilo não é natural para você. Isto é, não faz parte da sua programação nativa. Quando você fechou os 7 anos de idade, que o seu mindset está pronto, ele pode ser modificado ou por processos repetitivos impostos pelo ambiente, ou por situações traumáticas que levem a uma emoção muito grande, que também programa naturalmente, ou por um processo de hipnoterapia, onde você volta e reprograma. E no caso da repetição, que é o que os coaches fazem, você usa a força de vontade no início. Só que força de vontade é igual a bateria do celular, ela acaba. E é por isso que o coach tem que estar lá toda semana te obrigando a fazer o que você não quer para que aquilo funcione. E aí você consegue reprogramar a partir de um processo de repetição, rotina, até internalizar o hábito. E aí você, apesar das suas programações, passa a fazer aquilo por repetição. Então, você meio que reprograma de fora para dentro, que é muito mais doloroso e muito mais demorado do que, por exemplo, você fazer uma única sessão de hipnose clínica com 3 horas de transe hipnótico e vai lá e revive as situações e reprograma mentalmente em nível subconsciente. Aí você consegue, a partir disso, já emergir do transe hipnótico já se portando de uma nova maneira. E aí os resultados vão sendo colhidos ao longo do tempo. É assim que o processo funciona com a terapia com hipnose. Que hoje já tem empresas aderindo, colocando CEOs, alta diretoria e gerências para fazer o processo de hipnose clínica. Tanto para a parte de desempenho em comportamentos produtivos, quanto e foco, concentração, foco na negociação, foco no resultado, que são sugestões hipnóticas que a gente consegue colocar, quanto o processo de cura de alguns efeitos colaterais da vida corporativa, como ansiedade, síndrome do pânico, síndrome de burnout, que é o cara trabalhar tanto que ele trava, tipo, entra em parafuso, não consegue mais dormir, não insônia. Tudo isso são funções da mente subconsciente que você consegue tratar com hipnoterapia. E hoje as empresas estão começando a abrir as portas para isso e promover isso dentro dos seus cargos de liderança. Agora, em períodos conturbados, como a gente tem vivido, de mudanças muito drásticas, de pressão muito maior, de o mercado retraindo, empresas que foram líderes de mercado pressionadas por mudanças no mercado internacional, que elas não têm nenhuma ingerência sobre isso e ficam à mercê ou de políticas públicas de lockdown, ou então de problemas de abastecimento, fechamento de fronteiras que impedem abastecimento de insumo. N questões que nunca foram problema passam a ser problema. E aí, a mente preparada sabe que a única constante é a mudança.
A mente que está despreparada, que está seguindo roteiro que vem de fora, que não interpreta, que não coloca inteligência em cima daquilo que faz, ela fica completamente perdida, e aí entra o caso de somatização dos problemas, depressão, pânico, e ansiedade extrema, burnout, a pessoa não consegue lidar, falha nas negociações, falha até no planejamento, não consegue trabalhar adequadamente porque está muito preocupado, porque está com medo. Medo é algo que trava a pessoa, medo é algo que derruba a imunidade, derrubou a imunidade, fica fácil, inclusive, de contrair uma doença, seja ela a própria doença da pandemia, o Covid, ou outra doença qualquer, e isso atrapalha muito no desempenho dos negócios e também na própria vida pessoal, né? no próprio bem-estar da pessoa. A gente pode, Rubens, traçar um paralelo entre essa questão do mindset, que você explicou aí muito bem, com o conceito de inteligência emocional, que aquele autor, o Daniel Goleman, ele ficou famoso durante um tempo, lançou um best-seller com o mesmo nome, né, e falava dessa questão da resiliência. Isso está conectado de alguma maneira, não? Totalmente conectado. O que o Goleman fala? Ele fala dessa mentalidade pronta, ele mostra como deve ser. E por que as pessoas não fazem isso naturalmente? Por causa da herança de programação que elas têm do ambiente onde elas foram criadas. Então, desde aquela historinha clássica, a criança lá com 2 aninhos de idade acha uma moedinha no chão, no centro da cidade, na hora que ela vai meter a mãozinha para pegar a moedinha, né? A moedinha compra bala, compra tudo que ela gosta, ela vai lá pegar, aí a mãe corre desesperada, aí entra aquele choque emocional, bate na mãozinha da criança, não pega nesse dinheiro, ele é sujo. O dinheiro está no meio da rua, todo mundo passando, esse dinheiro é sujo. Para um adulto, isso é óbvio, uma questão de higiene, a mãe estava querendo proteger o filho e impediu. Para a mente da criança de 3 aninhos, 2 aninhos, o que a mente subconsciente pode fazer? Ela pode interpretar que dinheiro é sujo, dinheiro não é bom, minha mãe me joga uma carga emocional de quase desespero, dizendo que não é para eu tocar no dinheiro, e a mente cria uma célula de conhecimento sobre dinheiro, que dinheiro não é nem para tocar. Aí, isso é o que a gente chama, dentro do processo de terapia, de SI, Evento Causador Inicial do Comportamento. SI. E aí, beleza, passou esse processo, isso não acontece, não muda em nada. É uma criança, vai crescer, vai se desenvolver. Aí, quando você é adolescente, está lá, daqui a pouco, está o seu pai, assistindo telejornal, corrupção, empresas ganhando propina do governo e enriquecendo licitamente enfim, deve ser um telejornal internacional, né? Certamente essa notícia não é aqui no Brasil. E aí esbanjando dinheiro numa lancha, dinheiro público, que foi ganho ilicitamente. Aí o pai esbravejando, a criança ali, 12 anos ali, chegando do futebol, todo suado, e o pai dele encontra o pai gritando com a televisão: esses empresários, filha da mãe, não sei o quê, porque ladrão, porque não sei o quê. Aí, ó, com essa grana toda, assim até eu, não sei o quê. Só tem isso tudo porque tá roubando, não sei o quê, não sei o quê. Aí o pai é uma referência de honestidade, é o herói da criança, do adolescente, da criança, enfim. Bravo, muito bravo, gritando aos berros. E aí, o que a mente subconsciente faz? Ela conecta o primeiro ponto, lá dos 2 aninhos, 3, com este ponto, aos 12. E pensa assim: olha, quem ganha dinheiro é ladrão, corrupto, tem ações ilícitas, e deixa meu pai muito bravo. Isto é, tem um apelo emocional junto com uma informação. Aí faz a primeira ligação neural entre 2 eventos totalmente separados, anos e anos depois. Isso tudo em nível subconsciente, memória de longo prazo. Cria-se o que a gente chama de SS, Evento Causador Subsequente. Mas até aí é uma criança de 12 anos. Beleza, não acontece nada no comportamento dela. Só que o tempo passa. O tempo passa, ela atinge a maioridade, começa a trabalhar,
começa a estudar para ter um emprego, começa a cuidar da própria vida. E aí, quando ela vai empreender, o que o mercado diz para ela? Você tem que alcançar um resultado financeiro X, tem que alcançar a meta tal, você tem que fazer tal resultado para poder gerar lucro para a empresa. E aí, o que a mente faz? Ela fecha o que a gente chama de trilha neural e gera-se o SF, o evento causador final, que é o quê? Porque o questionamento. Um chefe bem louco, gritando e falando dos resultados das metas que tem que atender. Geralmente com uma carga emocional muito forte. E aí, o que aquele adulto começa a ver? Pô, o meu chefe, que é um cara super austero, que é um cara super, que, entre aspas, oprime todo mundo aqui, agora quer ganhar dinheiro, quer que todo mundo trabalhe para ele ter lucro. E aí fecha-se uma trilha neural que mostra para aquela pessoa que ganhar dinheiro é algo muito ruim e a partir daí vários comportamentos acontecem. Um dos comportamentos, não quero trabalhar, não tenho vontade de trabalhar. Não, me arrasto para ir trabalhar. Tem que entregar no prazo. Aí bota qualquer coisa, passa a ser mais importante do que o que precisa ser feito para entregar no prazo. E aí começa a usar a força de vontade para dar um mínimo resultado para que com aquele mínimo resultado ele mantenha o emprego, mantenha a sobrevivência, porque é outra programação que vem até de fábrica, questão de ter o que comer, de ter como sobreviver, e aí vem aquilo que é aquele outro autor da Corrida dos Ratos. Você trabalha para pagar boleto, trabalha para se alimentar, trabalha para sobreviver. Por quê? Qualquer coisa além disso é sujo, não tem dignidade, é roubo, se você ganhar dinheiro é feio, é ruim, e essa trilha está montada. E aí a pessoa fica na Corrida dos Ratos durante muito tempo, aí daí resolve, sei lá, na onda que vem já há algum tempo, marketing digital, vou empreender, vou lançar o meu conhecimento na internet, vender curso e tal. Todo o caminho, tudo aquilo que a pessoa precisa fazer, postar conteúdo, gravar vídeo, a pessoa começa a travar em tudo. Trava em tudo. Aí ela fica mais no Instagram, no Netflix, no jogo, do que grava conteúdo. Quando vai gravar, tem que usar a força de vontade. Por quê? Porque a mente sabe que se ela fizer tudo direitinho, ela vai ter resultado. Se ela tiver resultado, ela vai ter dinheiro. Se ela tiver dinheiro, ela vai ser ladrão. Tem lógica isso? Na mente consciente não tem a menor lógica. Mas não é a mente subconsciente, a mente consciente que manda, é a mente subconsciente, a mente emocional, que tem toda essa programação emocional gravada, e aí a pessoa tem todos os comportamentos que a impedem de performar no mercado, seja na empresa, no negócio, em qualquer lugar. Vai sempre tendo o mesmo ciclo, sempre quebrando, sempre perdendo o emprego ou trabalhando pela sobrevivência. O Rubens, então isso se encaixa no que as pessoas costumam chamar por aí de uma espécie de autossabotagem, que a pessoa começa a sabotar algumas questões na sua própria vida e ela própria nem tem a consciência disso porque vem dessa estrutura que foi formada lá atrás e que isso nunca foi trabalhado nessa pessoa, certo? Exatamente, cara. E olha que interessante, a autossabotagem é uma visão externa, porque a mente não vai sabotar a gente jamais. Para a mente subconsciente, ela está fazendo um bem, porque ela não quer que você seja um ladrão, não quer que você suje a sua mão com dinheiro, não quer que você dê lucro para um chefe babaca, vamos colocar nesses termos, e por ela não concordar com nada disso, pelas experiências emocionais que ela teve, ela vai te impedir de fazer o que você ser feito. Por quê? Porque você não é isso. Você foi criado honestamente, você não pode se equiparar a esse tipo de pessoa. E é isso que acontece. A mente não admite. Cara, eu tenho um exercício muito legal. Se você me permitir, eu vou propor para a galera. Mesmo que o pessoal do áudio não vão ter assim, o exemplo em vídeo, mas vai ser interessante, eles podem fazer igual. Eu vou te propor esse mesmo exercício para você entender de fato, como é que a mente subconsciente faz para poder nos equiparar ou nos
nos colocar onde ela acha que tem que ter. Olha onde ela acha, entende, no nível subconsciente que a gente tem que estar. É assim, ó, o exercício é muito simples. A maioria das pessoas, eu estou falando isso porque a mente subconsciente ela trabalha com 3 coisas: criação, imaginação e emoção. Toda vez que tem essas 3 coisas, tem um processo de programação mental, tá? Que a gente trabalha muito durante os processos com hipnose clínica. Mas isso você não precisa de um transe hipnótico para ver isso, porque se tem emoção, se tem criação e tem imaginação, você já está em estado hipnótico. E eu vou provar isso agora para a galera com um exercício que todo mundo pode fazer e eu vou pedir para você fazer junto comigo. Vamos lá. A maioria das pessoas, elas têm uma mão maior do que a outra, os dedos, algum momento sobra os dedos. Então, se você olhar aqui esses risquinhos, ó, você pode botar bem certinho, ó, gruda bem certinho e tenta descobrir qual é o lado da sua mão que é menor. Isso, ó, no meu caso é a mão direita. Se for igual, algumas pessoas têm bem igualzinho, você só escolhe uma. Olha direitinho. Parece também que é a direita, que está um pouquinho menor. Tá um pouquinho menor, né? Sim. Então, beleza. Então, agora, eu vou te propor o seguinte exercício. Como a mente, ela tem uma lógica própria, e quando você está em estado hipnótico, no caso a gente vai usar a imaginação, você vai ver o que sua mente vai fazer com você. Eu quero que você pegue sua mão, pode olhar para ela assim, ou assim, como você se sentir mais confortável. Ok. Olha para sua mão e começa a imaginar. Fica olhando para ela e imagina que ela está crescendo. A mão menor, tá? Eu quero que você pegue a mão menor. Imagina que ela está crescendo. Você pode imaginar aquelas situações de desenho animado que dá uma martelada e a mão cresce de dor. Fica imaginando o dedo crescendo. Quando você estiver visualizando que sua mão está maior do que a outra, que sua mão cresceu na sua mente, olhando para ela, quando você tiver certeza, você me avisa. E aí a galera de casa pode fazer a mesma coisa. Só vai parar de olhar na hora que tiver certeza de que a mão ficou grande na sua mente, na sua imaginação, olhando para a mão. Imagina crescendo, talvez as células se multiplicando, vai olhando com bastante foco e visualiza a mão crescendo. Quando você vê o dedão grandão se subindo, crescendo. Eu fui mais por uma situação também de desenho animado, quando um personagem se transforma, que os dedos crescem, a mão cresce. Então... Fica olhando firme, a hora que você estiver pronto, você me avisa. Ficou grandão? Sim, já imaginei ela aqui grande. Beleza, então agora mede. Mede de novo, para ver qual mão é maior. Agora ela parece maior, né, do que a outra. Ela tá maior do que a outra na sua mente. Olha para mim agora, tá? Olha para mim. 1, 2, 3, a sugestão vai embora, a mão volta ao normal. Mede de novo. Que curioso isso, hein, Rubens? Essa mágica, essa magia negra que você está fazendo aí, que você está aprendendo aí. Isso é o poder da sua mente. Quando a pessoa vive todas essas coisas ao longo da vida. A sua mente, ela te coloca no seguinte patamar. Se a minha mão cresceu, olha, não importa o que aconteceu, se você imaginou, sentiu ou criou, a sua mente não sabe, porque a gente usa os 5 sentidos para poder absorver a realidade. Só que quem dá o tom do que a gente ficou com aquilo que a gente viu da realidade é a mente. Ela que processa, ela é o nosso computador central. Sob ela, as programações dela, que foram dadas até os 7 anos de idade. Então, quando você olha para a sua mão, você acabou de visualizar que ela cresceu. Como é que ela pode... Se ela era tão parecida com a outra e cresceu, é impossível que ela fique ainda menor do que a outra. Por isso que a sua mente produz uma alucinação visual positiva de que a outra mão cresceu. Meio que uma compensação, a gente poderia dizer assim. Ela dá uma compensada na realidade. É um processo de comparação. Se a mão era menor e cresceu, ela tem que estar maior do que a outra que não cresceu. E por isso eu percebo a mão maior. Sua mão não cresceu em momento algum, de fato. Mas na sua mente ela cresceu. E é assim que, por exemplo, um funcionário chega na frente de um presidente de uma organização, se ele tiver nas crenças dele que aquele cara é melhor que ele, é mais poderoso do que ele, Isso acontece muito com o pessoal que é fã de artista. Sim. A pessoa chega, a pessoa fica gaga, ela trava, ela não consegue falar. Chega numa reunião com toda a diretoria, um funcionário comum pode se apequenar porque ela acha que ela é menor do que aquelas pessoas que estão ali. Pelo cargo que ocupam,
pelo seu background, pelas suas formações, pelas suas experiências, ela se diminui. Só que todos nós sabemos que todos os seres humanos são iguais, todos têm direito ao mesmo espaço e é capaz de conquistar seus espaços. Cada um tem a sua história e deve honrar e dignificar isso. Se ela está lá na reunião é porque alguma coisa ela tem que fazer, então ela não precisa se achar menor do que ninguém que está ali. Mas se ela acha que pelo cargo ou pela formação daquelas pessoas, ela trava e não consegue dar uma palavra na reunião, gagueja, não consegue expressar o que tem que expressar, se diminui, fica na defensiva e aí não consegue, por exemplo, a visibilidade que poderia ter numa oportunidade única frente a toda a diretoria, até o presidente, que poderia se impressionar com a apresentação de um funcionário comum e poderia levar um cargo de gerência, um cargo de coordenação, um cargo, enfim, pelo menos deixar uma boa impressão. E não deixa porque é pequena. Então, esse processo que a gente fez, esse exercício da mão, que é um exercício muito simples, ele mostra como a nossa mente funciona e como a gente se vê menor. Assim como você viu, não foi ilusão de ótica, foi uma percepção mental real para a sua mente, mesmo que a lógica contrarie completamente isso, assim como a lógica contraria completamente que dinheiro é sujo hoje, com adulto, é impossível, eu quero dinheiro. Eu sei o que o dinheiro pode fazer pela minha vida, mas a sua programação subconsciente diz, não, dinheiro é sujo, dinheiro deixa seu pai bravo, deixa sua mãe desesperada, dinheiro é para ladrão, e não tem lógica. Por quê? Porque a mente subconsciente não é a mente que pensa logicamente, ela pensa emocionalmente. E é ela que comanda. 95% do poder mental das pessoas está na mente subconsciente. Os outros 5% é só para a gente viver e reagir aos estímulos e absorver os estímulos. Mas quem realmente dá as cartas por programação é a mente subconsciente. E é aí que a nossa mente, para nos proteger pelo que ela, pelas programações dela entende, acaba por nos sabotar. Pelo que a gente quer hoje, mas pelo que tem de registro lá, ela está nos protegendo. Está cumprindo o papel dela, proteção. Muito legal, Rubens. Bom, para a gente caminhar já para o encerramento, que estamos na nossa hora, eu queria que você falasse, e se possível, eu sei, óbvio, você tem com seus muitos clientes aí certamente uma cláusula de sigilo e tudo mais, mas se você pudesse dizer como isso pode ou já melhorou a performance de alguém, seja num projeto pessoal, seja dentro de uma empresa, ou seja um camarada que está empreendendo, né? Para a gente ter um exemplo, olha, esse indivíduo tinha essa trava aqui, e graças ao trabalho desenvolvido em conjunto com você, ele retirou essa trava e ele conseguiu melhorar esse resultado em tanto, ou conseguiu superar um desafio que para ele parecia ser um desafio intransponível. Quer dizer, como essa mudança de mindset impacta diretamente na performance, para a gente fechar com chave de ouro. Show, bacana. Eu tenho 2 casos que são bem tranquilos de comentar, porque são coisas relativamente tranquilas e não envolvem números, não envolvem coisas desse tipo que poderia ser ruim de compartilhar. Eu peguei um caso de um advogado que dá consultoria jurídica para empresas offshore, isso é, mundo todo. E esse advogado, ele tinha uma história com o falar inglês muito interessante. Ele está até no meu site, tem um depoimento dele numa live que eu coloquei lá, que é o seguinte: ele teve um processo que começou quando ele era criança, que ele foi aprender, ele estava de bobeira em casa, e aí a prima dele estava aprendendo inglês, chamou ele e falou assim, deixa eu te ensinar inglês aqui. Ele não estava com muito afim. Aí ele parou um pouquinho, ficou olhando meio desatento, meio mais ou menos assim, prestando atenção, e ela tentou ensinar ele, e quando terminou de ensinar, ele não estava muito prestando atenção, ela começou a perguntar para ele, e ele não conseguiu responder nada, porque ele não estava muito atento, não estava muito afim, só fez meio que para agradar ela. E a menina, prima dele, entrou em desespero. Ela ficou muito chateada, porque ela não conseguiu ensinar, ela se sentiu... menor, e ela achou que ela ia conseguir
ensinar para ele, ia se sentir útil, ou se sentir que fez alguma coisa por ele. Eu não sei qual foi o processo mental dela, que ela se sentiu muito mal e ele percebeu o quanto ela se sentiu quase que ofendida por não ter conseguido ensinar para ele. E isso passou. Essa aí. Primeira vez que aconteceu. Depois, lá na frente, ele foi trabalhar foi para o Exército, para a Marinha, na verdade. E na Marinha, ele estava lá e ele foi escolhido para um cargo. E esse cargo era para ir trabalhar em Londres. E aí, o que aconteceu? Como ele é um excelente profissional, uma pessoa muito dedicada, muito aplicada, o que aconteceu? Ele foi até um determinado nível e esse cargo é eletivo. Você escolhe 3 pessoas e aí dos 3 é feita tipo uma reunião e você escolhe a pessoa que vai. E para ser um dos 3 tem que ter uma história ali dentro incrível. E ele tinha. E tinha tido um contato com esse cara que era o master, assim, o número 1 da Marinha no Brasil. E o cara encontra ele por um acaso num evento, chama ele e fala assim, sabe aquela vaga para Londres? Então, eu que escolhi você para ser um dos 3. Já teve a reunião e você vai ser escolhido. Agora, só não vai me falhar no inglês. Por favor. E aí aquele cara, que era a autoridade máxima da Marinha, pega e coloca isso como a pedra de confiança entre a relação dos dois. E aí o impacto emocional foi absurdo. Resultado da história, ele fez a prova de proficiência, estudou muito a partir daquela data, ele começou a estudar, e por força de vontade, não por programação, por força de vontade, ele quase que decorou o negócio de tal maneira que ele passou na prova. Ele passou na prova, sob muita pressão, sob muito esforço. E aí o que a mente dele falou? Falar inglês é muito ruim para você. Você não fica bem falando inglês, você não te faz bem. E aí, quando ele entra no avião com a equipe que estava abaixo dele, ele era a pessoa responsável por traduzir tudo que se falava, ele era o líder, que era o cara que era garantido que ia falar inglês fluentemente para traduzir tudo para todo mundo. Quando o comandante pega o alto-falante da aeronave e começa a falar em inglês, ele simplesmente não entendia mais nenhuma palavra. Isso porque ele já tinha feito N cursos de inglês ao longo da vida, ele tinha estudado muito para a prova, o trabalho dele exigia isso dele. E ele não falava uma palavra. Travou de uma maneira que a mente dele decidiu que inglês fazia mal para ele e ele simplesmente, por mais que ele estudasse, por mais curso que ele fizesse, ele não conseguia falar nem digitar nenhuma palavra em inglês. Corretamente. Certamente a fala do superior dele remeteu ao mal-estar que ele causou para a prima, né? Algo desse sentido. Exatamente. Aí fechou a trilha neural ali foi o SEF, e a partir dali ele não falava mais nem entendia uma palavra em inglês. A mente bloqueou. Ele me procurou, porque ele assistiu uma live minha com uma outra advogada que trabalhou com ele um tempo, que ele gostava dela e tal, e ela fez uma live porque ela tinha feito um vídeo de destravar para gravar vídeo, para gravar YouTube, para gravar live no Instagram, vídeo para o Instagram. Ela não conseguia, mandei um áudio de auto-hipnose através de um amigo em comum e destravou. Então ela está fazendo essa live para contar a história dela. E ele viu a live e ele me chamou. A gente fez o processo online para destravar o inglês dele. E aí a gente voltou em todas essas cenas, ressignificou, foram 2h30 de terapia com hipnose, para ressignificar esses momentos todos e desfazer e substituir por sugestões positivas, onde ele era capaz de falar inglês, onde ele podia, empoderando ele de tudo isso. E no final ele desligou, emergiu da hipnose, a gente desligou o vídeo, que foi por vídeo, e aí ele já pegou o telefone no outro dia, já ligou para todo mundo, falou fluentemente, já escreveu e-mail em inglês e destravou, ampliando o poder dele de negociação com toda a rede offshore dele, porque antes ele precisava ficar 2 horas em cima do Google Tradutor, traduzindo e mandando tudo e verificando e mandando para amigas antes de mandar para o escritório nos outros países, porque ele não tinha segurança nenhuma, era uma aflição para ele, e ele simplesmente hoje fala inglês fluentemente. Ele fez uma live depois com a gente
falando fluentemente inglês, já falando na live inglês com a gente, e destravou completamente, o que ampliou muito a capacidade dele de fazer negócio, só com essa experiência. Isso é um caso específico, né, de inglês, mas pode ser de dinheiro, de crença financeira, de produtividade. Tem gente que tem TDAH, tem gente que tem várias coisas que você vai destravando e resolve tudo. A aplicação clínica é enorme, né? E no mundo dos negócios também. Muito legal. Rubens, quero agradecer a você por essa participação aqui no nosso canal. Deixa seu site, suas redes sociais, se as pessoas quiserem acompanhar seu trabalho, quiserem fazer contato com você, saber mais, como é que elas te encontram, deixa aí todas as suas credenciais, por favor. Bacana, bacana. Então, assim, ó, na parte de negócios, tá? O site é proinnovation.com.br, onde a gente tem um processo que a gente chama de legado, que a gente tem a hipnoterapia para negócios, depois apoio em marketing digital com quem já está transformado em nível, que é a parte de suporte a lançamentos digitais, e depois a editora, que é para deixar toda essa história, todo esse legado, toda essa transformação através de um livro. Então, esses 3 negócios tem lá no site proinnovation.com.br. Misturando a parte da saúde com negócios, eu tenho o site de hipnoterapia, que é Rubens Coelho Oficial, o Instagram, desculpa, Rubens Coelho Oficial, que é o meu Instagram, que eu tanto falo de saúde, hipnoterapia para o pessoal que está enfrentando câncer, bastante focado nessa área também, e o site institucional da parte de hipnoterapia para a saúde, que é o rubenscoelho.com.br. Esse daí trata especificamente de pacientes com problemas clínicos, onde a gente faz tratamento complementar à medicina tradicional. Então, são esses 3 principais canais. Depois, lá no link do Instagram, tem meu WhatsApp direto, lá na bio, né, tem um link tipo um link flow que eu tenho, que tem daí todas as aparições na imprensa, tem o último vídeo no canal do YouTube, tem como me contatar diretamente, enfim, todos os acessos estão ali no link flow. Muito legal, Rubens. Quero agradecer a você mais uma vez pela participação. E quero agradecer a você que está aí nos assistindo. Se você ainda não é assinante do canal, por favor, assine o Talk to Biz, ative o sininho para receber as notificações. Lembrando que esse bate-papo também vai estar disponível no formato de áudio para quem assina o feed do nosso podcast poder acompanhar também esse conteúdo. Obrigado ao meu amigo Rubens Coelho mais uma vez. Hoje a gente vai ficando por aqui e nos vemos na próxima. Um abraço a todos. Até lá. Tchau, tchau. Obrigado, agradecendo também a audiência e ao convite. Tchau, tchau. Faremos mais vezes, Rubens. Faremos mais vezes. Muito bom.